Vossa Excelência vota, então, pelo recebimento das denúncias contra os representados. Com a palavra para o seu voto, a desembargadora Cláudia Lambert de Faria. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Resler, digníssimo presidente deste Tribunal de Julgamento, excelentíssimos deputados, desembargadores, advogados, assessores, servidores e todos os que estão nos ouvindo. Trata-se de representação por crime de responsabilidade apresentada por cidadão Ralph Guimarães Zimmer Júnior contra o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, e contra a vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer. Narra exordial quanto a Daniela 2 omissões dolosas e 1 ação dolosa. A primeira omissão dolosa consistiu em não suspender o pagamento da verba de equivalência aos procuradores do Estado no período de 15 a 17 de janeiro do corrente ano, quando assumiu o governo do Estado, mesmo já tendo sido intimada do primeiro pedido de impeachment, número 73, no dia 15 de janeiro. A segunda omissão dolosa teria ocorrido quando, já fora do exercício do cargo, deixou de se manifestar publicamente no sentido de que o governador deveria suspender de ofício os pagamentos futuros após decisão monocrática do desembargador Pedro Manuel Abreu em mandado de segurança individual que, em 10 de fevereiro de 2020, revogou decisões anteriores que haviam determinado o pagamento de valores atrasados. E narra uma ação dolosa, também praticada fora do exercício do período do governo e teria consistido em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos na defesa que apresentou em 27 de janeiro de 2020, no primeiro pedido de impedimento que restou arquivado. Quanto ao governador Carlos Moisés, aponta a representação também 2 omissões dolosas e 1 ação dolosa. A primeira omissão dolosa consistiu em deixar de suspender o pagamento da verba de equivalência e não determinar a instauração de sindicância após reassumir o cargo em 20 de janeiro de 2020 e se manifestar em 27 de janeiro na primeira representação. A segunda omissão dolosa consistiu em não suspender os pagamentos futuros diante da decisão do desembargador Pedro Manuel Abreu, em 10 de fevereiro, que havia revogado a ordem de pagamento dos atrasados. A ação dolosa consistiu em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente a sua existência e efeitos após a apresentação de defesa nos autos de impeachment número 73. A representação ainda considera o procedimento fraudulento por se basear em decisões vetustas que seriam aplicáveis a uma diminuta parcela da categoria, tratando-se de verbas prescritas reconhecidas pela própria Procuradoria-Geral do Estado em manifestação processual em 2019. Fundamenta também a representação a ilegalidade da conduta omissiva de não suspender os pagamentos no relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, em 27 de fevereiro, que embasou a suspensão cautelar dos pagamentos em 20 de maio de 2020 pelo referido órgão. Faz menção, por fim, a pedido de instauração de notícia de fato perante o Ministério Público referente à apuração das mesmas condutas na seara da responsabilidade civil por improbidade administrativa. Essa, então, é a síntese dos fatos da representação e, em razão desses fatos narrados, capitulou a representação nos seguintes tipos da Lei 1079 de 50, o artigo 9º, item 7, e artigo 11, item 1, combinado com o artigo 74, que consubstanciam crimes de responsabilidade praticados contra os bens jurídicos referidos no artigo 4º, parágrafo 5, probidade na administração, e 7, guarda ilegal e emprego dos dinheiros públicos. Eu inicio a minha exposição procedendo à leitura dos tipos políticos administrativos mencionados na acusação. A redação dos tipos políticos citados no primeiro artigo 9º são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, item 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O artigo 11 são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos, item 1. Ordenar despesas
não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Diante da identidade dos fatos imputados e da simplicidade da narrativa da exordial, eu apreciarei a admissibilidade da pretensão acusatória contra os dois denunciados, em conjunto, quanto aos pontos comuns, e farei as necessárias distinções entre a conduta de um e a de outro, quando for pertinente. Atentando-se para a redação legal dos crimes citados na representação, conclui-se que os fatos narrados não se amoldam às elementares típicas nem de um e nem de outro dispositivo legal. Inicio analisando o artigo 11, item 1 da Lei 1079. Em primeiro lugar, não há conduta enquadrável no crime do artigo 11, item 1 da Lei 1079 de 1950. Isso porque não existiu, em momento algum, conduta comissiva em ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais por quaisquer dos representados. Aliás, nem sequer houve descrição na acusação acerca desta conduta. Conforme se observa do procedimento administrativo 4421 de 2019, que embasa a representação, a concessão da verba de equivalência aos procuradores do Estado adveio na espécie de cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido no bojo de mandado de segurança coletivo, número 2004-036-760-3, da relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu. Aqui eu abro um parênteses, porque toda vez que eu for falar em decisão transitada em julgado, eu estou me referindo a esse mandado de segurança, cujo número eu não vou repetir tantas vezes, porque são muitas vezes que eu irei citar no meu voto a respeito desse mandado de segurança. Só que quando eu falar decisão, coisa julgada, eu estou me referindo a esse mandado de segurança da relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu, que embasou o processo administrativo 4421. Eu inicio dizendo o seguinte: a competência administrativa para decidir os pedidos administrativos para concretização de direitos reconhecidos por decisão judicial compete à Procuradoria-Geral do Estado. A atuação do governador do Estado cinge-se à prática de simples autorização de processamento, instrução e análise do pleito. E as folhas 429 consta um de acordo do governador do Estado autorizando esse impulso, autorizando este processamento. Observa-se neste despacho que não há qualquer ato decisório de mérito da lavra do governador do Estado. Não há nenhum pronunciamento deferindo ou indeferindo a paridade. O que consta é um de acordo para o processamento do processo administrativo, até porque depois foram apresentadas várias manifestações, vários pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão competente para decidir esses pedidos administrativos de reconhecimento de decisão judicial. Então, aqui não há ordem de despesas sem autorização em lei. Aqui há um cumprimento no processo administrativo de uma decisão transitada em julgado. E eu não vou repetir o número do mandado de segurança, que é aquele de relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu. E esse processo administrativo, repita-se, ele teve por base um acórdão, o qual respeitou de forma fidedigna o modelo legalmente previsto, com os pareceres exarados pelos órgãos competentes, inclusive pelo Conselho Superior da Procuradoria do Estado e ato da Procuradora-Geral do Estado, seguido de encaminhamento para a Secretaria de Administração. Então, é certo que, na sua gênese, não houve qualquer ato do governador passível de enquadramento em qualquer dos tipos atinentes aos crimes de responsabilidade. Tanto é assim que a primeira representação
que tramitou aqui nesta casa, formulada aqui perante a Assembleia Legislativa, ela restou arquivada, folhas 492 e 493, com parecer favorável, inclusive, da Procuradoria Jurídica da Casa. Eu até vou ler depois um trechinho num outro tópico do voto. A segunda representação, apesar de trazer alguns elementos novos e relevantes sob o ponto de vista jurídico, ora em análise, nós estamos analisando essa segunda representação, por seu turno versa sobre os mesmos fatos daquela primeira representação e se afigura inepta e destituída de justa causa quanto a ambos os denunciados. Aqui eu tenho uma visão um pouquinho diferente aqui do desembargador Rizelo, porque alguns fatos realmente tão narrados, mas tem outros que não há uma narrativa congruente em que se possa dizer, se possa afirmar que ela não seja inepta. Há uma descrição defeituosa, que não indica, por exemplo, dever especial de agir, não descreve o dolo em que consistiria o conluio, joga expressões, fraude, ajuste, e alguns fatos são compreensíveis, concordo com Vossa Excelência, mas tem muita descrição genérica, vaga, que na minha modesta visão, meu modo de entender, sim, são fatos jogados, adjetivos apenas, que não narram congruentemente os fatos. Por isso, eu reputo essa representação inepta também. Então, não há que se falar em conduta comissiva de ordenar despesas não autorizadas por lei, até porque nem sequer essa conduta restou descrita. Embora aqui foi dito, mais propriamente no relatório do deputado Kennedy, de que realmente não se aplica o Código Penal, porque os crimes de responsabilidade, eles não constituem infração penal em sentido estrito, já que não são punidos com pena privativa de liberdade, mas eu não posso aqui deixar de aplicar e considerar que a prática dos delitos de responsabilidade referidos na representação, eles podem ser, sim, praticados sob a forma de omissão imprópria, mediante aplicação, por analogia às infrações político-administrativas das regras afetas à teoria do crime, previstas na parte geral do Código Penal, em especial o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Eu preciso utilizar essa norma de extensão, porque, senão, eu não poderia enquadrar fazer análise do enquadramento dessas supostas omissões dolosas que o representante descreveu na sua exordial. Então, esse enquadramento das omissões dolosas, eu só posso fazer mediante a aplicação analógica do Código Penal, porque, senão, então, a gente aqui nem poderia analisar essas omissões. Então, eu tenho que aplicar a norma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ocorre que a peça vestibular, ela nem ao menos elucida qual seria a regra de competência administrativa que imporia ao governador e à vice, quando esteve investida na chefia do Executivo, o mister de obstar o cumprimento da decisão judicial em procedimento administrativo que observou as devidas prescrições legais. Toda exordial acusatória que visa a imputação de um delito comissivo na modalidade omissiva imprópria, ou seja, comissiva por omissão, ela obrigatoriamente deve embasar a tipificação indireta, trazendo à tona o dever legal de impedir o resultado criminoso, que teria sido inobservado pelos supostos sujeitos ativos do crime. E no presente caso,
O representante ele não trouxe à baila qualquer regra de competência que autorizasse, que franqueasse o governador e a vice-governadora de se miscuírem no processo administrativo de cumprimento de decisão judicial a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, para frustrarem a sua efetivação, uma vez que eles não são competentes para dirimir o mérito administrativo. A competência é da Procuradoria-Geral do Estado. Então, na falta de descrição do dever legal, que imporia ao chefe do Executivo a incumbência de obstaculizar a obediência à ordem judicial, e aí eu falo, obediência à ordem judicial, eu estou sempre me referindo àquele mandado de segurança coletivo da relatoria do desembargador, número tal, que eu não vou repetir tantas e quantas vezes, eu vou falar inúmeras vezes. Então, voltando ao meu raciocínio, a mínimo de falta de descrição do dever legal, que imporia ao chefe do Executivo a incumbência de obstaculizar a obediência à ordem judicial, suspendendo os pagamentos da verba, é evidente que a acusação desponta absolutamente inepta no que toca também à imputação do delito omissivo impróprio, o que, consequentemente, leva à sua rejeição. Ainda, com relação à competência administrativa da Procuradoria-Geral do Estado para decidir o mérito, embora a representação não tenha feito a referência expressa a isso, mas eu vou fazer referência porque foi comentado naquela decisão do Tribunal de Justiça há pouco, que foi suspenso o julgamento, alegando uma irregularidade formal no julgamento daquela reclamação, e foi dito que haveria possibilidade, poderia se conjecturar a existência de um eventual conflito de interesses pelo fato de que o processo administrativo versou sobre reconhecimento de direito concernente à carreira dos próprios procuradores de Estado. Então, diante disso, haveria, em tese, algum conflito de interesse, embora a representação não faça menção expressa a esse aspecto. O certo é que o modelo procedimental estabelecido na lei foi observado. Portanto, não haveria fundamento normativo para que o governador, intrometendo-se em competência administrativa que não lhe cabe, embaraçasse o cumprimento de uma decisão judicial. Então, esse conflito de competência, eu entendi por bem abordar em razão dessa conjectura que poderia haver. E essa possibilidade se verifica com mais clarividência quando se observa que houve, nesse processo administrativo 4421, a manifestação do Conselho Superior da instituição, que é o órgão de controle interno competente para examinar matérias de interesse da carreira dos procuradores de Estado, conforme artigo 20, incisos 2 e 7 da Lei Complementar Estadual 317 de 2005. A propósito, a competência da Procuradoria-Geral do Estado e a observância do devido processo legal nesse processo administrativo 4421, ela foi ratificada pelo Tribunal de Contas do Estado, por sua Diretoria de Atos de Pessoal, DAP, em parecer da lavra de Rafael Périco Dutra, auditor fiscal de controle externo, com a anuência da diretora da DAP, senhora Ana Paula Machado da Costa, e também contou com a concordância do conselheiro relator Wilson Rogério Vandal. A folha 36, eu cito no voto um trecho em que a expressa concordância de que as competências nesse processo administrativo, as competências administrativas nesse processo administrativo foram devidamente observadas. E ressaltando até que essa matéria não haveria qualquer impugnação, qualquer menção a isso, porque realmente foi devidamente observada no caso concreto. Então, assentando que a estrita observância às regras de competência também foi essa observância dessa regra de competência, ela foi também citada na decisão do Procurador-Geral do Estado, que deferiu a notícia de fato que objetivava investigar o governador de Estado,
o que foi confirmado pelo Conselho Superior do Ministério Público quando negou provimento ao recurso interposto pelo representante. Eu também trago no voto um trechinho da decisão do Procurador-Geral de Justiça que atesta a observância da legislação estadual. Presidente, eu só vou interromper um pouquinho. Se eu pudesse pedir para as pessoas que estejam ali fora falar um pouquinho mais baixo, para eu não precisar ter que falar tão alto, porque bastante conversa. Portanto, se à luz da compreensão do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, a competência material para fazer cumprir a decisão judicial e para tratar de questões afetas à carreira do Procurador de Estado foi respeitada, não havia, obviamente, sob essa perspectiva, qualquer dever legal que impusesse ao governador Carlos Moisés e Daniela Cristina, quando no exercício, o dever de obstaculizar o acórdão transitado em julgado. Eu agora parto para a análise das teses suscitadas na representação para justificar a ocorrência das ações e omissões dolosas por parte dos representados. O primeiro argumento que o representante traz se refere à notificação dos representados acerca do pedido de impedimento número 73. A tese deduzida pelo representante é de que a simples notificação em processo de impeachment, anteriormente ajuizado, imporia à vice-governadora que esteve no exercício do cargo entre os dias 15 e 17, e, ulteriormente, após o dia 20, ao governador do Estado, que assumiu o governo no final de janeiro, não, para o representante, essa simples notificação ensejaria o dever de suspender os pagamentos da verba de equivalência aos procuradores do Estado e instaurar a sindicância. Ocorre que esse dever de agir insinuado pelo acusador, ele carece de supedâneo legal. Isso porque é induvidoso que a simples propositura de processo de impedimento em que se procede a análise rasa e tendenciosa dos fatos, com conotação evidentemente política, não tem o condão de impor ao governador e nem à vice o dever de embaraçar a efetivação de uma decisão transitada em julgado. Não custa lembrar que o primeiro processo de impedimento não foi admitido pela presidência dessa casa e houve, como já falei, um parecer da Procuradoria Jurídica, da doutora Gláucia Matti, da Alesc, dos quais eu colaciono alguns trechos. Isso para fundamentar que aquele primeiro pedido de impeachment, ele não pode servir como dever legal de obstar o pagamento da verba de equivalência. Diz a doutora Gláucia Matti, folhas 416, 435, abre aspas. Aqui é a procuradora da Alesc. O simples de acordo para o processamento do feito que busca instrução e análise não pode levar à conclusão de que o subscritor, no caso o governador, anuiu com qualquer irregularidade ocorrida em seu desenrolar. A descrição genérica dos fatos imputados ao governador contraria o artigo 5º 55 da Constituição Federal, na medida em que inviabiliza o direito de defesa. A presente denúncia não torna explícito os atos eventualmente teriam sido concretamente praticados pela autoridade denunciada e nem fica claro como tais atos se ajustariam aos tipos invocados de maneira genérica ou ao específico artigo 11, item 1 da Lei Federal 1079. Portanto, conclui a doutora Gláucia, da Alesc, a inicial sequer deve ser conhecida, eis que não se encontram presentes indícios da autoria e prova da materialidade capazes de conduzir o Poder Legislativo ao processamento desta representação por ato do governador e da vice-governadora do Estado. Isso é a primeira, o parecer naquele primeiro pedido de impeachment. E o presidente desta casa
ele acolhe esse parecer e decide que a representação ofertada pelo cidadão Ralph Guimarães Zimmer, buscando a imputação de crime de responsabilidade contra o governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e vice-governadora, em exercício, Daniela Heine, não merece ser recebida, à míngua dos requisitos capazes de sustentar a prática dos crimes de responsabilidade previstos nos artigos 4º, 11, item 1, combinados 74 da Lei Federal 1079. Portanto, senhoras, nem a primeira e nem a segunda representações, a despeito da legitimidade do pleito aviado por cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, têm o condão de explicitar toda a complexidade da questão jurídica envolvida, a qual será devidamente analisada neste voto. Em resumo, é inviável extrair dessa ciência acerca da apresentação de um simples pedido de impeachment, mormente quando não admitido, como eu acabei de ler os trechos da manifestação da procuradora da Leste e do presidente, não é possível se extrair desse simples pedido de impeachment qualquer dever legal de obstar suposto resultado criminoso. Outro argumento do representante refere-se ao exercício do direito de defesa. Eu vou aqui, porque eu também vou falar sobre um argumento que o desembargador Civinski também trouxe, que é bastante interessante, assim. Eu olhei sob outra ótica, eu achei que ele não teria tido esse... como o desembargador, ele é muito conhecedor do assunto, trouxe até essa visão que eu agora estou também encampando também, esse mesmo entendimento. Mas eu achei que o representante não chegou nem a essa, mas eu vou explicitar. O dever legal de agir, então, não deflui tampouco da apresentação da defesa de próprio punho pelos representados, que, segundo o representante, essa defesa, no primeiro processo de impeachment, seria uma encampação da ilegalidade. Eles teriam chancelado a suposta ilegalidade, segundo o entendimento do representante. Aliás, ele descreveu como ação dolosa. Ele não escreveu a conduta descrita no artigo 11, item 1. Ele descreveu essa encampação da ilegalidade ao fazer a defesa no processo do primeiro impeachment como sendo a ação dolosa que deveriam responder os representados. Ele não colocou ordenar despesa sem previsão de lei. Ele colocou que haveria uma encampação da ilegalidade no momento que os representados eles fazem essa defesa de próprio punho no primeiro processo de impeachment. Porém, estando os aludidos agentes políticos, na condição de acusados frente a uma imputação de prática de crime de responsabilidade, revela-se imprescindível que lhes seja franqueado o gozo dos direitos à ampla defesa e ao contraditório na forma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É inarredável, assim, o reconhecimento em seu favor da possibilidade de aventarem qualquer tese defensiva, quer atinente à fragilidade probatória, quanto à materialidade e à autoria, quer no que toca ao próprio mérito do ato ou processo administrativo, cuja constitucionalidade é, sim, de fato, de apuração complexa e controvertida, como será exaustivamente exposto no presente voto. Então, não se pode, em hipótese alguma, dessumir do sagrado direito de defesa suposta ratificação ou encampação do ato caracterizador do crime de responsabilidade, como fez constar na exordial. E, sufragando esse entendimento, eu trago a fundamentação desenvolvida pelo Conselho Superior do Ministério Público, que confirmou o indeferimento de notícia de fato referente ao governador, desprovendo o recurso manejado pelo representante, e esse aqui não houve recurso e não foi modificado, não, ele restou confirmado, é contra o governador. Eu não estou falando da vice, e essa decisão eu vou também explicitar no devido momento, mas aqui eu estou falando do governador. E
relativo a esse mesmo acontecimento, olha o que o Conselho, eu não estou falando aqui, não é a defesa do governador, não, aqui, eu estou falando aqui, é o Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina. Ele diz o seguinte: impossível inferir que houve prévio ajuste ilícito entre os agentes políticos em razão de o governador ter sustentado, na apresentação de sua defesa no procedimento de impeachment na LESC, a legalidade do ato que concedeu a paridade salarial aos procuradores de Estado com os procuradores da Assembleia. O fato de o governador ter externado sua opinião acerca de questão envolvendo a paridade salarial concedida aos procuradores de Estado, não suporta conclusão juridicamente válida de que participou de ilegal conluio com os demais agentes públicos. Portanto, jamais se pode extrair do exercício do direito à defesa técnica a eficácia probante que o representante lhe almeja imputar. Se assim fosse, a defesa dos representados ficaria sobremaneira comprometida. Por quê? Se permanecesse em silêncio, que é um direito deles, né? Mas se permanecesse em silêncio, o que o acusador ia dizer? Ah, foram desidiosos. Se reconhecessem a ilegalidade da paridade, ah, foram confessos. Se eles defendem a legalidade do ato, ah, encamparam a ilegalidade. Então, qualquer que fosse a conduta dos representados, incidiriam, em tese, em crime de responsabilidade. E com essa conclusão, não se pode compactuar. A defesa não tem esse condão. E esse argumento é inconstitucional, viola o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E quanto à encampação, como destacou o desembargador Civinski em seu voto, que não pode se entender a expressão encampação contida na representação à luz da teoria da encampação, já que esta tem aplicação restrita para corrigir eventual erro na indicação da autoridade coatora do mandado de segurança. Jamais se prestará, segundo a lição do desembargador Civinski, jamais se prestará para responsabilizar o governador pelo exercício do direito de defesa em processo de impedimento. Então, sob todos os ângulos que se analise a questão, essa defesa que foi feita a próprio punho pelo governador e pela vice-governadora, elas não podem ter essa eficácia probatória de encampação da ilegalidade. E aí, senhores, com a rejeição da tese de intimação, dos efeitos da intimação, que para o representante essa intimação ensejaria o dever legal de obstar o pagamento, e com relação à rejeição dessa tese que a defesa teria esse condão de encampar a ilegalidade, eu já afasto a ação dolosa, tanto para o governador e tanto para a vice, porque a ação dolosa foi esse argumento, encampação. Então, é um argumento inconstitucional, não tem como subsumir em considerar uma ação dolosa, considerar uma defesa como ato de encampação de ilegalidade. E eu já afasto aquela outra omissão, a primeira omissão dolosa, de que a simples intimação no primeiro processo de impeachment, ela teria esse condão de gerar um dever legal de agir dos representados de suspender o pagamento. Mas a representação não para por aí, ela traz outros fundamentos que merecem análise. O terceiro fundamento trazido para justificar a segunda omissão dolosa seria a decisão monocrática de Pedro Manuel Abreu, mandado de segurança individual 90.16.397.12 de 1998. Aqui, com relação à vice-governadora, saliente-se que essa decisão já foi em fevereiro, ela já não estaria mais no cargo, mas vamos analisar. Essa tese levantada pela acusação, ela se refere aos efeitos da decisão que revogou a ordem de pagamento dos atrasados proferida pelo desembargador Pedro Manuel Abreu. E aí eu preciso fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu naquele dia 10 de fevereiro de 2020. Eu acabei ainda assistindo ontem à noite essa entrevista que o governador do estado concedeu nesse dia. O governador realmente
nessa entrevista, num programa de TV, ele noticiou que o Estado teria sido instado para pagar os atrasados da verba de equivalência. E isso nesse processo de mandado de segurança, que seria esse de relatoria do desembargador Pedro Manuel Abreu. Aí, depois isso foi no período da manhã, ao meio-dia, exatamente às 12 horas, o representante, Dr. Ralph, ele protocola uma petição nesse mandado de segurança individual, do qual ele não é parte, e alega todas essas alegações de que a ilegalidade no pagamento, da fraude, enfim, ele traz todo o relato lá perante o desembargador Pedro Manuel Abreu e postula o reconhecimento de ofício da prescrição. O desembargador Pedro Manuel Abreu, muito cauteloso, é o decano, é o nosso decano, é um desembargador extremamente competente e extremamente cauteloso. O que ele faz? Ele determina a intimação das partes para se manifestar sobre essa intervenção, né, do representante, e, preocupado, ele revoga a ordem de pagamento dos atrasados. Aí, eu agora passo uma análise dessa decisão aqui, até que ponto essa decisão teria reflexo, ensejaria o dever legal do governador e da vice, no sentido de se opor publicamente, né? É a tese de se opor ao pagamento das parcelas vindouras, porque ali, nesse mandado de segurança individual, objetivava o pagamento das parcelas atrasadas. Eu digo que essa decisão, ela não gera qualquer dever legal do governador e da vice-governadora em relação à possibilidade de eles se imiscuírem num processo administrativo de cumprimento de decisão transitada em julgada da competência que não é deles. Primeiro, porque essa decisão é uma decisão precária. Ela não analisou o mérito da legalidade ou não da paridade. Não há nenhum exame concernente a ser possível ou não a paridade. O objeto dessa decisão do desembargador Pedro Manuel, e essa decisão, eu estou falando, é uma decisão monocrática, não é aquele mandado de segurança coletivo que embasa o processo administrativo. Eu estou falando aqui de uma decisão provisória, aquela que o representante cita para fundamentar as omissões dolosas dos representados. Nessa decisão, o desembargador Pedro Manuel Abreu, ele disse que as decisões anteriores que ele havia determinado o pagamento, elas estavam embasadas, agora sim eu vou falar, estavam embasadas em decisão transitada e julgada, naquele mandado de segurança dele mesmo, naquele que é objeto do... Então, ele mesmo diz que ele ordenou o pagamento, ele próprio ordenou o pagamento, é o decano da corte. Então, como exigir que o governador suspendesse o pagamento dos vincendos, dos vindouros, diante de uma decisão dessa precária? Ele apenas ficou preocupado diante dessa intervenção do representante em relação a períodos interruptivos de prescrição. Ele ficou preocupado e espera, não vamos pagar ainda. Vamos intimar as partes para se manifestar. Aí, inclusive, ele deixou claro que a questão é complexa. Ele deixou claro a complexidade da matéria quando ele disse também que ele mesmo estava cumprindo uma decisão transitada e julgado, e também quando ordenou a intimação das partes para se manifestarem sobre a vigência e eficácia do artigo 196 da Constituição Estadual frente ao atual ordenamento jurídico constitucional. Então, se fosse uma coisa tão simples, se o 196 já tivesse sido constitucionalidade já reconhecida, já decretada, o desembargador não mandaria que as partes vão se manifestar para ver, é vigente, não está vigente? Então, como exigir do governador do Estado? Não, é inconstitucional.
O próprio desembargador, determinando a intimação das partes para se manifestar, também pediu para trazer todos os mandados de segurança coletivos, seja da relatoria dele, seja da relatoria de outro julgador a respeito da matéria. Se a questão fosse tão tranquila, ele não precisaria mandar trazer os mandados de segurança dele, de outros. Outra situação, não há nenhum comando nessa decisão determinando algo ao governador de Estado. Ele não figura como autoridade coatora, ele não é parte desse mandado de segurança. São alguns procuradores que ajuizaram esse mandado de segurança e não há um comando para o governador para intervir naqueles autos ou intervir no processo administrativo, suspendendo pagamentos de incêndios, não. O desembargador foi cauteloso, ele disse aqui, essa decisão se restringe apenas aos impetrantes e questionou a legitimidade e o interesse jurídico do representante, do ora representante, que protocolizou a petição ao meio-dia, lá nesse mandado de segurança, o interesse dele de intervir num processo do qual ele não fazia parte. E deixou bem claro, a discussão deve centrar-se exclusivamente no plano jurídico e estar afastada sob pena de violação ao dever de probidade qualquer força ou pressão política, de qualquer natureza, ou espécie, ou finalidade. E ele também deixou claro que a questão jurídica que ele estaria analisando ali era expressamente em relação à prescrição e intimou as partes para se manifestar, para esclarecer para eventual prazo interruptivo da prescrição da prescrição válida ou outra causa impeditiva. Então, ele quis dizer que não estava se referindo ao processo administrativo, estava se referindo àquele mandado de segurança, àquela situação específica da prescrição. Portanto, essa decisão não se pode, que conclama as partes para se manifestarem a respeito de teses jurídicas complexas dessa decisão, não se pode extrair a imposição de dever legal ao governador de Estado, que não é parte, não foi citado, não foi notificado como autoridade coatora. Então, isso não faz surgir o dever legal do governador de obstar o cumprimento de uma decisão judicial, que, imiscuindo-se numa competência administrativa que é assegurada por lei a outras autoridades. Então, cai por terra aqui a segunda omissão dolosa contida na representação, em relação a ambos os representados, com fundamentação nessa decisão precária do desembargador Pedro Manuel Abreu. Também, para reforçar, argumentativo nesse sentido de que não haveria nenhum pronunciamento judicial que pudesse fazer com que o governador se imiscuísse nesse processo administrativo, eu cito a decisão da desembargadora Denise Souza Frankowski, num cumprimento de sentença referente a um acordo exarado em outro mandado de segurança individual. Ela acabou extinguindo por decisão monocrática terminativa, mas ela fez constar na sua fundamentação, ela diz o seguinte, a pretensão exequenda de alguns procuradores de Estado teria amparo na coisa julgada e no resguardo da isonomia. Então, não foi só o desembargador Pedro que disse que estava escorado na decisão, não vou dizer qual número, né? Aqui é do mandado de segurança, relatoria de Pedro Abreu. A desembargadora de Souza Luiz Frankowski, ela confirmou também que a pretensão dos procuradores de Estado estava ancorada em coisa julgada, tinha amparo na coisa julgada e no resguardo. Ela chega a falar a palavra robustez. Não se desconhece que o pedido de cumprimento do acordo se reveste de robustez, especialmente se considerada a violação direta dos princípios da isonomia e da coisa julgada. Então, se uma desembargadora que atua no direito público, um desembargador que é nada mais do que o decano da corte, diz que está fundamentada em decisão judicial, como impor o dever legal ao governador, à vice-governadora, de obstaculizar o cumprimento de uma decisão judicial que não é competente, é competência de outra, de outro órgão. Então, não houve
prolação de qualquer ato decisório no período objeto da representação dirigido ao governador do Estado que impusesse a sua intervenção no processo administrativo de competência da Procuradoria-Geral tendente à concretização daquele acórdão imutável. Pelo contrário, os pronunciamentos jurisdicionais até então exarados nas execuções de mandados de segurança individuais, aforados por alguns dos procuradores de Estado, sinalizam em sentido diametralmente oposto, a saber, a pretensão dos impetrantes estaria, sim, escorada na coisa julgada. Outra argumentação que o representante aborda en passant, mas no processo é muito discutido, nos autos é muito discutido, e eu reputei conveniente a análise, embora na ementa parece que o representante coloca, mas para não ficar nenhum argumento de fora, eu trouxe também, que é a manifestação contraditória da Procuradora-Geral do Estado, Célia Cunha, nas esferas contenciosa e consultiva. Então, a circunstância de que a Procuradora-Geral do Estado, em um dos mandados de segurança individuais, tenha se posicionado pela existência de óbices ao prosseguimento da execução, diante da caracterização da prescrição, e já, por outro lado, no processo administrativo de cumprimento do mandado de segurança, da decisão do mandado de segurança, exarou um parecer favorável, se manifestou favoravelmente à pretensão, por si só, esse fato, por si só, não representa inconsistência apta a provocar o surgimento do dever de agir do governador. É disso que é da essência da atuação da Procuradoria-Geral do Estado na esfera contenciosa suscitar todas as teses jurídicas tendentes à defesa do erário, mesmo que minoritárias, mesmo com pequena possibilidade de êxito. Basta observar o que ocorreu na fase de conhecimento de alguns mandados de segurança à hora de análise, em que a manifestação contrária do então Procurador-Geral de Estado, ao prestar informações, não impediu que na análise do mérito, o Tribunal de Justiça concedesse a ordem em favor da almejada paridade. Já no âmbito consultivo, por outro lado, a atuação da Procuradora-Geral do Estado centra-se na concretização do direito, máximo diante do pronunciamento transitado e julgado. E tanto que, no caso, ela foi embasada em pareceres de diversos órgãos, inclusive do Conselho Superior da instituição. Portanto, aí ela exarou, diante de vários pareceres, favoravelmente a observância daquele julgado. Não seria nada de anormal, nada obstaria que a procuradora, motivada por esses pareceres atinentes a matérias da Procuradoria-Geral do Estado, revisse a sua posição, já que nessas manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, que, como já dito aqui, foram inúmeras, elas infirmaram uma a uma as teses articuladas no âmbito contencioso. Então, esse suposto descompasso entre a manifestação desenvolvida no cumprimento de sentença e o pronunciamento lançado na esfera administrativa, ela também foi justificada pela própria procuradora, numa manifestação que eu também trago no voto. Ela justificou pela combatividade em relação aos processos, às defesas dos processos de mandado de segurança individuais. E no consultivo, ela é o caráter preventivo de satisfação de direitos legitimamente constituídos e deveria ser observado o cumprimento da decisão judicial. Então, sem sombra de dúvidas, pode-se afirmar que não se pode extrair desses elementos o suposto dever de agir ou eventual dolo do governador do Estado. Eu não estou aqui também dizendo que a procuradora agiu certo ou não, eu não estou entrando nesse mérito. Eu só estou trazendo à tona esse argumento porque foi o representante que trouxe para lastrear a sua acusação, e eu estou dizendo que esse argumento, seja se foi irregular, se não foi irregular, isso não me compete dizer, mas posso afirmar que essa contrariedade não pode ensejar o dever de agir ou dolo do governador do Estado, que nem sequer é parte nesse mandado de segurança individual em que atuou a doutora Procuradora-Geral do Estado. Outro argumento também que eu trouxe, porque é muito debatido, mais até no primeiro pedido de impeachment, mas eu trouxe para espancar todas as teses, para não ficar nenhuma lacuna, que é o veto ao projeto de lei complementar da reforma administrativa. Também não há como depreender
do veto governamental, a emenda do projeto de lei complementar 84/2019, a configuração de dolo, nem qualquer incompatibilidade com a instauração do processo administrativo que deu causa à representação. A começar porque os objetos são distintos. O projeto de lei, embora fizesse referência ao artigo 196 da Constituição Estadual, versava sobre a vinculação aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele foi vetado, a justificativa do veto foi a contrariedade ao interesse público e não por inconstitucionalidade do artigo 196. E também em observância à lei de responsabilidade fiscal, ao passo que os fatos aqui, referentes ao processo administrativo, tratam de fiel cumprimento de decisão judicial embasada em disposição específica da Constituição do Estado, o artigo 196, que garante a isonomia dos procuradores dos poderes. Como razão de decidir a respeito desse ponto, eu cito no meu voto o indeferimento da notícia de fato da lavra do Procurador-Geral de Justiça, em que ele disse, reportando-se ao aludido veto, essa circunstância não é capaz de impedir, posteriormente, que o governador do Estado autorize o início do processo para análise na via administrativa de pedido de cumprimento de decisões judiciais. E ele, depois, mais adiante, ele diz, a atribuição do chefe do Poder Executivo, neste caso, cingiu-se a autorizar o processamento do pedido, sem incursões quanto ao mérito e participação de seu processamento, sendo que a Procuradora-Geral do Estado é alçada, a Procuradoria-Geral do Estado, alçada pela legislação de referência como órgão competente para processar e analisar o pedido formulado. Também se extrai da informação da Procuradoria-Geral do Estado, nos autos daquela reclamação que foi ajuizada pela Proesc contra aquela suspensão cautelar levada a efeito pelo Tribunal de Contas, dessa informação se extrai que, mesmo no ano de 2019, quando houve a cessação do pagamento da verba de equivalência, havia previsão orçamentária para arcar com o referido dispêndio, que deflui o nítido intento do Estado de Santa Catarina em dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado que assegurou a paridade remuneratória entre os procuradores do Estado e os da Assembleia, em estrita observância do artigo 196 da Constituição Estadual. Portanto, senhores e senhoras, não há conduta omissiva ou comissiva que se amolde ao crime de responsabilidade descrito no artigo 11, item 1 do diploma de regência, porque não há descrição fática na acusação de ato que poderia se subsumir, se enquadrar à prática de ordenar a despesa sem autorização legal. Outro argumento da acusação se refere à prescrição. Aqui eu faço só um parênteses que eu lembrei aqui, que foi falado, não sei se foi do voto do deputado Kennedy Nunes, sobre se debruçar sobre o mérito, né? Realmente, aqui nós não somos o foro competente para julgar, declarar se é legal ou é legal a verba, se há prescrição ou não há prescrição. Essas matérias realmente não são da alçada desse tribunal de julgamento. Não há nada sobre esse mérito não fará coisa julgada. Não vamos dizer atestar foi legal ou foi legal. Não é essa a nossa função. Mas essa matéria, como foi arguída na representação, ela trata-se de uma questão prejudicial. É uma questão necessária de ser analisada para se julgar o pedido de impeachment. Não tem como não tem como desprezar a alegação, até porque ela restou expressamente citada. Então, nós não podemos omitir essa análise a respeito desse pagamento, né? A gente não precisa se manifestar, é legal, mas a gente tem que incursionar, a gente tem que falar porque faz parte da própria acusação. Então, por isso que eu estou analisando essa prescrição, porque está lá. Então, eu não posso me omitir. E quanto à prescrição, eu também não vou aqui fazer um juízo de valor, está prescrito ou não está prescrito. Eu só estou analisando sob a ótica de imputar aos representados, um crime de responsabilidade. Então, eu tenho que analisar essas questões para verificar se eles devem responder ou não. Porque isso é tema
que deve ser examinado. Eu não posso aqui acolher uma representação se eu não analisar essas questões prejudiciais, porque aí é a mesma coisa que aquele objeto que foi dito ali. Se ele está rígido, se ele está funcionando, se ele está perfeito, se não tem falha, não tem fumos boniús, não tem que abrir, não tem que processar. Não tem que fazer a instrução, abrir, se ele está rígido, se ele não tem erro, se está tudo perfeito. Então, é isso que eu tenho que analisar para poder dizer, tem fumos boniús, precisa abrir aquele objeto para verificar se realmente tem alguma coisa errada ali. Se eu já de plano eu analiso que vejo que não tem nada de errado, não precisa abrir, está perfeito. Então, é essa questão que tem que ser analisada. Por isso que eu vou analisar a prescrição, porque foi tema da acusação. Então, e até porque não só na representação foi citada, mas também foi citada em pareceres do Ministério Público, em cumprimentos de mandado de segurança, a parecer do Procurador de Justiça Borrelli, a parecer da doutora Eliana Volcato Nunes, a doutora Gladys também, o grave interno também incursiona a esse respeito, a própria Procuradora de Justiça Célia também incursiona. Então, eu não posso deixar de eu não vou analisar, eu sou obrigada a analisar, porque as pessoas precisam saber exatamente tudo o que aconteceu para poder se posicionar, para poder verificar se há subsunção ou não. Então, aqui também foi analisado, foi também suscitado no acórdão do Conselho Superior do Ministério Público, quando deu provimento ao recurso do representante para autorizar a investigação da vice-governadora, isso que foi dito aqui, que aquela decisão do doutor Cid, da 12ª Promotoria de Justiça da capital, foi objeto de recurso do representante, e esse recurso foi provido para que se prossiga as investigações contra a vice-governadora. E um dos argumentos, uma das razões de decidir naquele processo, foi a prescrição. Então, são temas que eu não vou dizer se está prescrito ou não, mas vou trazer alguns elementos de convicção para fins de verificar se essa questão eu poderia imputar ao governador. Ó, governador, estava prescrito, estava claramente prescrito, o senhor tinha que te suspender. Então, por isso que eu tenho que analisar, para verificar o dever legal de agir ou não do governador e da vice. E, analisando o procedimento administrativo 4421, extrai-se que, a partir de 2019, teria deixado de ser observada a aludida paridade, com que fez que surgisse o interesse de agir no cumprimento administrativo daquele ato decisório não alcançado, né, pela prescrição, porque o trânsito em julgado, se a paridade sempre foi observada, se a paridade não tem interesse da pessoa em entrar com execução, porque se está sempre observada, não estou recebendo certinho, eu vou entrar com execução para quê? Então, o lapso inicial da prescrição deve ser tomado sob a ótica da teoria accionata, ou seja, no momento em que ocorre a violação do direito, porque antes da violação do direito, não há necessidade de executar, não há necessidade de entrar com cumprimento de qualquer decisão judicial. Então, embora não se ouvide que a execução de título judicial após o trânsito julgado prescreve no mesmo prazo que a pretensão do direito material, súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, artigo 202, parágrafo único, parte final do Código Civil, e que o prazo da prescrição contra a Fazenda Pública é de 5 anos, decreto 20.910, é indiscutível que, à luz da teoria da accionata, o lapso prescricional somente começa a fluir quando descumprida efetivamente a decisão. Isso por um simples motivo: enquanto não houver negação do direito consagrado no pronunciamento definitivo, inexiste pretensão executiva, pelo que não ocorre a prescrição. E se foi apenas a partir de janeiro de 2019 que a paridade dos procuradores talvez tenha sido desrespeitada, e antes disso jamais chegou a fluir o prazo prescricional de 5 anos, é possível se inferir, teoricamente, que no instante da instauração do processo administrativo, ocorrido em 2 de 10 de 2019, ainda não havia se operado a prescrição. E das informações prestadas pelo Estado de Santa Catarina na reclamação, que eu já fiz alusão, antes de 2019, dita equivalência somente deixou de ser paga por breves intervalos de tempo, todos inferiores a 5 anos, o que sujeita a prescrição, a pretensão contra a Fazenda Pública. Então,
diante dessa realidade, também se extrai que, durante todos os governos anteriores, ressalvados curtos períodos de tempo, foi respeitada a paridade entre os procuradores dos poderes com fulcro no artigo 196, que, com base em decisão transitada em julgado. Então, não quero dizer se realmente há, não, eu só quero dizer que, diante dessa realidade, não há como ensejar um dever de agir, imputar um dever de agir do governador em razão desse fundamento, prescrição, de fazer com que ele suspendesse qualquer pagamento. Outra tese do representante se refere à abrangência da coisa julgada constituída no mandado de segurança coletivo. O denunciante alega que a vice-governadora, enquanto esteve investida na chefia do Executivo, e o governador, antes desse lapso e depois, deveriam ter suspendido o pagamento da verba de equivalência, porque se teria conferido ao julgado proferido em mandado de segurança coletivo maior abrangência do que a correta. Isso está na ementa, se não me engano, dessa presente representação que ora estamos analisando. Teria dado uma abrangência que não seria a correta. Todavia, com relação a esse aspecto, o denunciante parte de uma premissa equivocada, porque, conforme ele aduz, conforme regra básica de direito, os efeitos do mandado de segurança coletivo, não vou dizer o número, que é aquele lá que vocês já sabem, eles se restringiriam aos procuradores naquela data que fossem associados da APROESC, e funda a sua argumentação na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, o recurso extraordinário 612-43 do Paraná. Ocorre que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele não tem aplicação no caso em concreto. Observando os embargos de declaração analisados pelo ministro relator, ministro Marco Aurélio, verifica-se que foi acompanhado pela unanimidade da Corte, o desembargador fez questão de restringir a tese de aplicação vinculante a ações ordinárias, que tramitem sob procedimento comum, que é a terminologia do CPC atual de 2015. Nesses casos, em que a associação atua como representante dos associados que expressamente lhe tenham autorizado assim proceder. Então, ele foi bem claro no sentido de que, na tese, diz ele, abre aspas, na própria tese, refiro-me categoricamente à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. Então, a tese de repercussão geral, por expressa indicação do relator, ela não se estende às ações de índole coletiva de procedimento especial sujeitas a regras próprias no que concerne ao alcance da coisa julgada. E em demandas coletivas de procedimento especial, como é o caso da ação civil pública, do mandado de segurança coletivo, a associação ela não atua como representante dos associados, mas sim como substituta processual, ou então dotada de legitimidade autônoma advinda da própria finalidade institucional. Nessas hipóteses, a eficácia da coisa julgada, consoante os ditames do microsistema do processo transindividual, ela é regida pelas normas do Código de Processo, do Código de Defesa do Consumidor, que assenta que, em se tratando de direito coletivo em sentido estrito, os efeitos da decisão judicial passada em julgado se operam ultra partes, para todo grupo, categoria ou classe, e não só aqueles que estavam inscritos na época da propositura da ação, da decisão transitada em julgado. E essa regra, atualmente, ela conta com um dispositivo específico na Lei 12.016, o artigo 22, no mandado de segurança coletivo, que é o objeto do presente processo administrativo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Por esse motivo que os tribunais superiores do STJ, em se tratando de ações de natureza transindividual, como é o caso do mandado de segurança coletivo, entende que os efeitos da coisa julgada eles se estendem para além
dos associados ao tempo da impetração, prescindindo tampouco de autorização assemblear para a propositura da demanda. Eu trago vários julgados no meu voto do Superior Tribunal de Justiça e destaco o último que eu citei, de outubro de 2019, da relatoria do ministro Herman Benjamin. Diz o relator: caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda de ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria e não apenas os filiados. Então, no presente caso, no mandado de segurança coletivo da relatoria do desembargador Pedro Abreu, não houve qualquer limitação de índole objetiva ou subjetiva no que toca ao alcance da coisa julgada. Diante disso, eu até trago um trechinho do acórdão em que se pode constatar que a ordem de equiparação dos procuradores do Estado com os da Assembleia, não houve qualquer limitação. O desembargador relator fez constar a equiparação dos seus vencimentos aos dos procuradores da Assembleia de Santa Catarina, impede reconhecer o direito aos procuradores de Estado. A todos os procuradores de Estado será assegurada a verba de equivalência. Não há uma limitação, não foi feita a limitação. E ainda no que toca à abrangência da coisa julgada, em razão de um julgado que foi citado, se não me engano, no parecer no voto do deputado Kennedy, também não houve limitação da abrangência com relação a qualquer espécie de rubrica, auxílio moradia, enfim, a decisão que a coisa julgada, que é o pedido, a parte dispositiva que faz coisa julgada, então, tanto do pedido quanto do dispositivo desse julgado, extrai-se o reconhecimento da paridade de remuneração entre os poderes por meio da verba de equivalência, sem qualquer limitação em termos de rubrica específica. Ela é geral para todos os procuradores e conceder a verba de equivalência, sem qualquer limitação. Portanto, não há, daí eu volto na questão do governador da vice, não há desacerto visível quanto à abrangência que se conferiu ao acórdão definitivo, que pudesse ser flagrado em uma análise preliminar que incumbiria ao governador. Outro argumento que traz a acusação, e ele coloca a expressão fôlego, né, é o parecer do TCE, é mencionado como um parecer de fôlego para embasar a responsabilização dos ora representados. Porque esse parecer teria sinalizado a respeito da possibilidade de estar-se diante da coisa julgada inconstitucional. Embora esse entendimento possa estar correto à luz de alguns julgados, como se verá num tópico específico deste voto, não caberia ao governador e nem muito menos à vice proceder a qualquer análise nesse sentido. Até porque o ato que estava sendo examinado não era da incumbência, não era da prática do governador, e sim de outras autoridades, como já falei, da competência administrativa para o processo administrativo, é da Procuradoria-Geral do Estado. E essa conclusão, eu não retiro aqui do meu entendimento pessoal, não. Essa conclusão, ela vem corroborada, nada mais, nada menos, do que o relatório do auditor fiscal de controle externo, Rafael Périco Dutra, Tribunal de Contas do Estado. Ele foi claro em dizer que, como a prática do ato administrativo não incumbia ao governador, não haveria nexo de causalidade entre qualquer conduta do referente agente público e a prática do ato ilegal, omissivo ou comissivo. Então, essa conclusão ela foi ratificada pelo Tribunal de Contas do Estado, em resposta a requerimento específico formulado pelo chefe do Executivo Estadual. Eu vou proceder à leitura desse trecho, porque é muito importante, porque nós estamos falando do relatório do Tribunal de Contas do Estado, que lastreou a acusação, como sendo, não, ele teria que suspender porque tinha um estudo de fôlego. E olha o que diz o
o auditor fiscal, Rafael Périco Dutra, o chefe do Poder Executivo catarinense, pretende, no citado pedido, perquirir a este tribunal se há deliberação parcial ou final no sentido da existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado. O que ele conclui? Em conclusão, tem-se a informar que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática do ato ilegal, omissivo, comissivo relacionado ao pagamento da verba intitulada Verba de Equivalência aos Procuradores do Estado de Santa Catarina. E as conclusões dos pareceres, do parecer desse Rafael Dutra foi que baseou aquela decisão de suspensão do pagamento do conselheiro Wilson Vandal. E nessa consulta, ele foi taxativo. Se a própria equipe técnica da Corte de Contas destaca a ausência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do governador do Estado, que guarde nexo de causalidade com o pagamento da intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina, como deassumir a obrigação, o dever legal do governador ou da vice de suspender o pagamento dessa verba de equivalência? Cai por terra mais uma viga mestra da representação quando fundamenta em parecer de fôlego do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas não responsabilizou o governador. Além disso, a constatação da suposta inconstitucionalidade da decisão judicial, no caso em exame, ela é muito de difícil perquisição, porque ao tempo da prolação do ato decisório, e eu não vou repetir o número, em 14 de setembro de 2005, o cenário normativo, tanto no que toca à Constituição Federal, quanto no que concerne à Constituição Estadual, se encontrava estruturado exatamente como se encontra em vigor hoje. Vejam, senhores e senhoras, naquele momento já vigia tanto a emenda constitucional 1998, que alterou a Constituição Federal em seus artigos 37 e 39, parágrafo 1º, quanto a emenda 38 de 2004, que modificou a Constituição Estadual no seu artigo 26 para suprimir os dispositivos que permitiam a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes. E o acórdão deixou claro esse artigo específico do artigo 196 da Constituição Estadual, cuja literalidade segue incólume e preconiza a identidade de remuneração entre os procuradores dos poderes abrangidos, tanto os procuradores do Estado quanto os da Assembleia. Aqui, também eu cito um trecho aqui desse julgado do desembargador Pedro Manuel Abreu, que foi expresso ao consignar que a paridade, no caso, escaparia à regra genérica do artigo 26, extirpada pela emenda constitucional 1998, e teria arrimo em artigo específico da Constituição Estadual, artigo 196, o qual ostenta eficácia e aplicabilidade imediata, segundo o entendimento nesse mandado de segurança da relatoria do desembargador Pedro, independentemente de normatização pelo legislador ordinário ou complementar. Então, ainda que nesse julgado tenha constado a redação antiga do artigo 26, parágrafo 1º da Constituição Estadual, ele explicita claramente que a equivalência do presente caso tem guarida em artigo específico do artigo 196, estranho à igualdade genérica do artigo 26, que foi fulminada pela Ordem Constitucional de 1998. Então, diz assim o desembargador Pedro Abreu no seu voto, no acórdão. Já em seu artigo 196, disciplina de forma específica o caso em análise, garantindo aos procuradores dos poderes de Estado e delegados de polícia o tratamento isonômico previsto no dispositivo supramencionado. Tal previsão
se referindo ao 196, refoge a disciplina genérica, dependente de lei complementar, do que sobressai o direito à imediata paridade entre os procuradores dos poderes. Então, é difícil atestar que o Tribunal de Justiça tenha ido contra a ordem constitucional, porque a razão de decidir se funda no artigo 196, que não foi revogado expressamente e tampouco teve a sua inconstitucionalidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal, quer em controle concentrado, quer em controle difuso de constitucionalidade. E ainda que se pudesse reputar inconstitucional a coisa julgada, essa aferição da aludida inconstitucionalidade ou não recepção não se opera automaticamente. É necessário um pronunciamento jurisdicional a respeito. E aqui eu faço um adendo, não que eu concorde com essa argumentação, mas é uma argumentação com relação à redação, né, ter constado a redação antiga. Essa redação nova, também do artigo 26, não se pode dizer assim, categoricamente que seja totalmente incompatível com o artigo 196, na medida em que não proíbe expressamente a paridade entre os procuradores dos poderes e apenas estabelece, a nova redação do artigo 26, parágrafo 1º, apenas estabelece que na fixação dos padrões de vencimentos dos demais componentes do sistema remuneratório, deverá observar a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos, as peculiaridades do cargo e, no caso, a isonomia autorizada no artigo 196, ela se refere aos procuradores de poderes, que abrange procuradores de Estado e procuradores da LESTIC, cujos cargos possuem natureza, grau de responsabilidade, complexidade iguais, ou seja, de presentar, nas palavras de Pontes de Miranda, de presentar o Estado, ou seja, fazer o Estado presente em juízo ou fora dele. Eu trago, corroborando esse entendimento de que a aludida inconstitucionalidade ou não recepção não se opera automaticamente e deve pressupor um pronunciamento jurisdicional, eu trouxe um trechinho do parecer da lavra do procurador Aderson Flores, que pertence ao Ministério Público de Contas. Então, aqui também não é da defesa que eu extraio, aqui é do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado, procurador Aderson Flores. Ele também diagnosticou corretamente que a decisão transitada em julgado em mandado de segurança lastreia em pagamentos levados a efeito pelo Estado a título de verba de equivalência já proferida na vigência atual normativa, pós-emenda constitucional 1998, que alterou a Constituição Federal, e pós a emenda constitucional 38 de 2004, que modificou a Constituição do Estado. E ele salienta, isso já foi, acho que, salientado nos votos que me antecederam, ele salienta que os efeitos da coisa julgada não estariam bem definidos e eventual declaração de constitucionalidade exigiria um pronunciamento específico a respeito. Eu cito a problemática jurídica, abre aspas, a problemática jurídica de fundo é complexa, não havendo clareza quanto à atual eficácia ou não do ainda vigente artigo 196. O julgamento deste último, falando do mandado de segurança do desembargador Pedro, o julgamento deste último deu-se em setembro de 2005, após a edição da emenda constitucional 1998 e da emenda estadual 38 de 2004. Não há certeza sobre a visão atual do Tribunal de Justiça sobre a problemática específica posta em debate. Se o Ministério Público de Contas diz que não há certeza quanto à problemática, como exigir do governador que tenha essa certeza e suspenda os pagamentos vincendos? Ele prossegue, há necessidade de acompanhar os possíveis desdobramentos iminentes da questão no Tribunal de Justiça catarinense, haja vista a índole essencialmente judiciária da problemática de fundo, dúvidas quanto à eficácia do dispositivo da Constituição Estadual e sobre a extensão da coisa julgada em decisões do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, a questão é complexa. Então, como exigir do governador, da vice,
o qual não é competente para analisar o mérito administrativo, de se imiscuir nesse processo administrativo e suspender o pagamento. Não é possível. E ainda não custa lembrar que, sob a égide do CPC de 1973, que era vigente ao tempo da formação da coisa julgada, e eu daí não preciso repetir o número, né? É a coisa julgada que eu estou falando. O Supremo Tribunal Federal adotou a posição restritiva ao interpretar o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, introduzido pela medida provisória 2102, de 27 de 2001, correspondente ao atual artigo 535, parágrafo 5º, do CPC 2015, uma vez que na ADI 2418, de relatoria do ministro saudoso Teori Zavascki, ele assentou que somente seria possível afastar a exigibilidade do pronunciamento imutável quando houvesse declaração de inconstitucionalidade. Como ele adotou essa posição restritiva, ele prosseguiu. Declaração de constitucionalidade pela Corte Suprema em momento anterior ao trânsito julgado. Então, antes do trânsito em julgado, deveria haver essa declaração de inconstitucionalidade. Porém, não há, no caso, decisão do Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado, seja em controle difuso de constitucionalidade, que tivesse declarado o artigo 196 não recepcionado frente à atual ordem normativa posterior à emenda constitucional 1998. E ainda que existisse esse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ainda haveria necessidade de desconstituição do título dessa decisão judicial através de ação rescisória que não foi proposta no caso em exame. Não houve ação rescisória contra aquela ação, aquele acórdão do relatoria do desembargador Pedro Abreu. Então, não há, e eu trago uma doutrina do Humberto Teodoro Júnior nesse sentido, que eu vou deixar de lê-la. Então, ainda que se pudesse sufragar a bem lançada tese de possível coisa julgada inconstitucional, esse reconhecimento como tal, como coisa julgada inconstitucional, pressuporia a prolação de ato decisório, jurisdicional, nesse sentido, não se podendo exigir do governador de Estado, do vice, enquanto governador em exercício, que se imiscuísse no procedimento administrativo de competência da Procuradoria-Geral, repito, para obstaculizar o cumprimento daquela decisão transitada em julgado. Então, tal proceder é inexigível e até, digo mais, afigurar-se-ia seguramente temerário, e aí sim, suscetível de caracterização de crime de responsabilidade, punido aí sim da forma comissiva. Outro argumento trazido na acusação é de que o processo administrativo 4421 teria se baseado em decisões superadas. Ele usa um adjetivo, vetustas. Ele alega um suposto descompasso dos julgados proferidos do julgado proferido no mandado de segurança com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Embora não se está aqui para analisar mérito, a legalidade e ilegalidade, mas como é uma alegação da acusação, eu tenho que incursionar, eu tenho que examinar, então, se as decisões eram ou não, se aquele mandado de segurança era vetusto, e se era vetusto, se ensejava o dever de agir do governador de suspender o pagamento, porque era uma decisão ultrapassada, então eu tenho que examinar os julgados. E aí, eu não posso examinar nesse voto todos os julgados, mas eu trago alguns julgados que são interessantes para verificar e para se concluir que esse mandado de segurança, essa decisão do mandado de segurança, não foi ultrapassada pela jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça. Eu trago primeiro um julgado do Grupo de Câmaras do Direito Público, da relatoria do desembargador Francisco Oliveira Filho, no qual se fundamenta que, a despeito da inovação da emenda constitucional 1998, da proibição de equiparação decorrente da súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, a paridade de remuneração entre os procuradores dos poderes deveria subsistir, porque escorada em disposição específica da Constituição Estadual, ou seja, o artigo 196. Nessa ocasião, o desembargador Francisco, ele
da relatoria dele, asseverou que a opção de paridade levada a efeito pelo Poder Constituinte decorrente de Santa Catarina teria em mira a absoluta identidade de função das procuradorias da administração direta constituídas por agentes públicos, cuja função institucional decorre diretamente da Carta Estadual, sem intermediação de legislação ordinária ou complementar, e consiste no mister de prestar consultoria jurídica e, consoante a lição de Pontes de Miranda, apresentar o ente público, isto é, fazê-lo presente em juízo ou fora dele. Até chegou a se aventar, indagar-se, se não seria o caso de aglutinar-se as carreiras em uma só, tendo em vista a regra de unidade da advocacia pública encarregada na defesa dos interesses da administração direta, artigo 132 da Constituição Federal. Eu trago um trechinho desse julgado, de 13 de 11 de 2002, da relatoria do desembargador Francisco Oliveira Filho, em que ele diz: não vejo como se objetar a igualdade de remuneração entre os seus ocupantes situados de classes equivalentes, o procurador de Estado e o procurador da Assembleia Legislativa, por todos os ângulos que seja olhada a questão, têm atribuições análogas, no mínimo interligadas. Isso naturalmente repercute no estipêndio mensal. E esse julgado, para além de refletir a jurisprudência prevalecente na época, já pós emenda constitucional 19, e de asseverar a subsistência do artigo 196, mesmo à luz da nova ordem constitucional, ele também se presta para justificar a ausência de dano erário no caso concreto. Explico. Como se cuidam de duas carreiras cujos subsídios são constitucionalmente pareados e que exercem a mesma função, ou seja, fazer presente o Estado, é indiscutível que não consubstancia violação ao patrimônio público a extensão de verba de equivalência reconhecida em anos posteriores nesse mandado de segurança que embasa o processo administrativo. Em reforço a essa argumentação, eu trago um outro julgado que também seguiu entendendo que o artigo 196 seria autoaplicável, que seria uma exceção à súmula 37 vinculante, que é da relatoria do desembargador Luiz César Medeiros, que, a despeito do seu posicionamento pessoal, em sentido contrário, ele cedeu frente à jurisprudência majoritária. Então, diz o desembargador, e também ele fez questão de ressaltar que não há como realizar distinção entre os procuradores do Estado que ingressaram antes do advento da emenda constitucional 1998 e os que foram empossados posteriormente, sob pena de aplicação de tratamento desigual para situações desiguais. Daí, se reportando ao artigo 196, continua o desembargador relator. Norma esta que supre a necessidade de regulamentação do comando constitucional e nada impede que os procuradores de Estado tenham garantida isonomia de vencimentos com os procuradores da Assembleia Legislativa. E citando outros julgados, ele faz menção: não é justo que os procuradores do Estado, os quais exercem funções assemelhadas aos procuradores da Assembleia e têm garantido, por norma da Constituição Estadual, essa isonomia, sejam prejudicados pela entrada em vigor de uma emenda à Carta Magna. Aí, também citando outros julgados, o volume de trabalho desenvolvido pelos procuradores de Estado é mais elevado, sendo totalmente contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não conceder a estes a remuneração paritária com aqueles que agem num âmbito mais restrito. Então, esse julgado também eu trouxe para justificar a inexistência de dano ao erário. Então, eu trouxe também para justificar a abrangência da coisa julgada, que beneficia não somente os procuradores que ingressaram na carreira antes da emenda constitucional 19, como também aqueles investidos em momento superveniente, sob pena de estar-se a praticar injustificável violação à isonomia. Não se desconhece que, no final da década passada, houve a prolação de decisões colegiadas em ações individuais que adotaram entendimento jurídico diverso daquele do mandado de segurança de relatoria do desembargador Pedro. A exemplo, cita-se o da relatoria do desembargador Newton Yankee, do Grupo de Câmaras do Direito Público, em 10 de fevereiro de 2010. Nesses julgados, foi assentado que o artigo 196, que prevê a paridade entre os procuradores dos poderes, apesar de não ter sido expressamente revogado,
teve a eficácia obstada à vista da revogação do artigo 26 da Constituição catarinense, a qual se reportava. Esse julgado é um julgado muito bem fundamentado, traz uma outra decisão também muito bem fundamentada. Porém, tal entendimento não tem o condão de, por si só, obstar o fiel cumprimento de acórdão transitado em julgado, proferido no mandado de segurança coletivo. Se assim fosse, o governador do Estado, a todo caso, poderia invocar mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito julgado para se furtar o cumprimento das decisões imutáveis, o que não lhe é franqueado. Além disso, cita-se o julgado de 2016, já citado aqui, do Grupo de Câmaras de Direito Público, que, ao se debruçar sobre a paridade de delegados de polícia e procuradores do Estado, eles também foi reconhecida a paridade de vencimentos, com assento no artigo 196, e também foi reconhecido que não se aplicaria a súmula vinculante 339, a súmula antes era 339 do Supremo, que se tornou vinculante o número 37 do Supremo Tribunal Federal, porque, no caso, a paridade não decorreria de uma decisão judicial, que essa súmula 37, ela impede que o judiciário, através de decisão judicial, reconheça a isonomia. Então, nesse julgado foi assentado que o artigo 196 da Constituição Estadual, ele traria o suporte para a paridade, não se aplicando, então, a súmula vinculante 37. E houve a confirmação, não se retratou, o Tribunal de Justiça não se retratou, houve embargos declaratórios, ainda não transitou em julgado. Então, permanece válida a orientação do Tribunal de Justiça em relação aos delegados de polícia, que tem o mesmo fundamento no artigo 196, que realmente há subsistência desse artigo e não a aplicação da súmula 339 e pela súmula vinculante 37. Então, esse entendimento é possível, sim, aplicar e fundamentar no sentido de derruir a alegação do acusador, no sentido de que o mandado de segurança do desembargador Pedro seria uma decisão vetusta e ultrapassada pelas decisões do Tribunal de Justiça posteriores, porque, apesar dessa decisão do desembargador Newton Yankee, há essa decisão de 2018, cujos os fundamentos permanecem íntegros, porque não houve qualquer modificação, houve confirmação desse entendimento. Então, houve a ratificação desse entendimento. Então, diante disso, não há como se afirmar que aquele acórdão discrepa da jurisprudência atual da Corte, visto que, em 2016, pelo mesmo grupo de câmaras de direito público, afirmou expressamente que o artigo 196 continua plenamente eficaz, de maneira que a paridade, a isonomia, ela não afronta ao disposto na súmula vinculante. Outro argumento também que, embora seja provido o recurso da vice-governadora contra o indeferimento da instauração de notícia de fato pela 12ª Promotoria de Justiça, eu trago à tona essa decisão do Dr. Cid Luiz Ribeiro Schmitz, ainda que tenha sido dado provimento ao recurso do representante, porque esse provimento desse recurso se manifesta sobre prescrição, se manifesta sobre a decisão, se é vetusta ou não. Então, analisa, mas não derrui, não elimina, não apaga as conclusões do Dr. Cid Luiz Ribeiro Schmitz, um promotor que ele é especializado, ele tem atribuição específica para atuar na área da moralidade administrativa, e a competência dele é inquestionável. E ele, nada mais, nada menos que ele ratificou o posicionamento
os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Ele aqueceu no mérito com o acerto do processo administrativo 4421 e do título judicial que o embasa. E esse parecer, não dá para dizer, mesmo que tenha dado provimento, eu soube através da imprensa, né, porque esse processo seguiu em sigilo, sob sigilo, e depois eu tive acesso ao inteiro teor, e verifiquei que, lendo a fundamentação, não desqualifica, não apaga essa conclusão do doutor Cid Luiz Ribeiro Schmitz, um promotor extremamente qualificado, e deve ser, a decisão dele pode servir como elemento, sim, de convicção por parte dessa julgadora. Não digo para entrar no mérito, se é legal, eu digo para não ensejar o dever de agir do governador e da vice de se imiscuir no processo administrativo. A questão do mérito não é nossa alçada, não podemos aqui resolver se é realmente constitucional, se é legal ou não é legal, mas a gente está analisando sob a ótica de infrações político-administrativas imputadas aos representados, e aí nós temos que examinar essa matéria. Eu trago um trecho aqui, não vou lê-lo, porque eu acho que até, se não me engano, alguém já deve ter lido, mas está... Quem quiser tem acesso ao processo, dá para verificar. Então, embora o Conselho Superior do Ministério Público possa ter dado provimento ao recurso interposto pelo representante contra a decisão acima, autorizando que desse início às investigações, tal ocorrência não apaga o fato de que o qualificadíssimo membro do Ministério Público, com atribuição específica para atuar na moralidade administrativa, firmou posição consoante à Procuradoria-Geral do Estado. Então, pergunta-se, se o qualificado e diligente membro do Ministério Público de Santa Catarina entendeu pela subsistência do artigo 196, como poderia exigir do governador que interviesse nesse processo administrativo, sob o fundamento de eventual inconstitucionalidade, não recepção ou superação das razões de decidir? Não seria exigível e não seria aconselhável que assim procedesse, principalmente diante da ausência de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, como eu já falei, em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, que reputasse o artigo 196 incompatível com a nova ordem constitucional pós-emenda 19 de 98. Portanto, desistindo do acórdão prolatário e mandado de segurança coletivo, já sob a égide do atual regramento constitucional, impondo a paridade de remuneração entre os procuradores do Estado e da LESC, que rendeu em seja a deflagração de um processo administrativo a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, que observou os trâmites legais, posso concluir, sem sombra de dúvidas, seria temerário da parte do governador e da vice, quando investida na função, que criasse algum embaraço no cumprimento daquela decisão, mesmo sob o argumento do suposto desacerto da interpretação prestigiada naquele julgado. Se procedessem, como entende correto o representante, ou seja, obstaculizando o cumprimento da decisão, correr-se-ia, aí sim, como já foi falado exaustivamente aqui pelos que me antecederam, incorreriam em crime de responsabilidade, mais precisamente nas figuras comissivas do artigo 12, itens 1, 2 e 4 da Lei de Regência. E aí eu cito um trecho do ex-ministro Antônio César Peluso, em judicioso parecer que instrui a defesa do governador. É um documento trazido pelo governador, mas não se pode desconsiderar que ele jamais iria colocar no papel algo que ferisse a consciência dele, porque ele tem um nome a zelar. Então, é um parecer que tem valor probante, e a convicção da julgadora corrobora a documentação que se extrai dos autos e pode ser, sim, utilizado como convicção. Ele diz assim: daí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie,
seja a título de crime de responsabilidade, de crime comum, de improbidade administrativa, se tivesse oposto ao pagamento da verba, cujo direito foi reconhecido por decisão judiciária revestida de coisa julgada e concretizado em fundamentada decisão jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, ao termo de regular procedimento administrativo, teria ele, aí sim, cometido crime de responsabilidade, sustando em definitivo ordem de pagamento já suspensa por decisão cautelar e provisória do relator em mandado de segurança coletivo e depois do pleno do TCE, sem que até agora haja sobrevindo decisão judiciária final das complexas questions juris sobre a hipotética alteração superveniente do quadro normativo em que se fundaram as 3 decisões do mandado de segurança da relativização e ineficácia das decisões das suas coisas julgadas de prescrição intercorrente. Só governador leviano e irresponsável, senão despreparado, agiria de outro modo. E ontem, analisando aquela entrevista que foi dada em 10 de fevereiro, que foi objeto, né, depois da decisão, que acabou ensejando a decisão monocrática, e vi, ele é preparado, sim, porque, não sei se ele é professor, disseram nos autos, não conheço ele, e aqui não estamos falando de despreparo, ao contrário, ele é preparado, e se vocês verem essa entrevista, vocês vão perceber que ele tinha conhecimento que o artigo 196 da Constituição Estadual, não houve declaração de inconstitucionalidade, ele traz argumentos realmente demonstrando que ele é preparado. E sabia que, se ele fizesse diferente, ele responderia por crime de responsabilidade, por isso que ele teve que deixar aquele processo fluir, porque ele não poderia agir diferente, sob pena de, aí sim, incidir nas sanções do artigo 12 da Lei de Regência. E, se não bastasse as consequências na esfera da responsabilidade política e administrativa por crime de responsabilidade, a desobediência de decisão judicial constituiria motivação idônea até mesmo para autorizar a excepcional intervenção da União no Estado-membro, a tenor dos artigos 34, inciso 6, 36, inciso 2 da Constituição Federal. Há também uma alegação de alteração do contexto fático e jurídico que poderia autorizar o reexame da coisa julgada. O meu voto é extremamente longo a respeito disso e, como pediram para resumir, e já era ontem à noite, eu tentei resumir para não ficar muito enfadonho. Mas, assim, em alguns tópicos, eu tentei resumir hoje aqui mesmo, assim, para tentar rechaçar essa alegação de alteração de contexto fático e jurídico que poderia autorizar o reexame da coisa julgada. Não prospera essa alternativa porque a moldura normativa constitucional que vigorava ao tempo do julgamento do mandado de segurança coletivo é a mesma, idêntica que vigora hoje. A referência feita à antiga redação do artigo 26, naquele mandado de segurança, não interfere em nada no conteúdo da coisa julgada, como já se explicou anteriormente, e ainda que interferisse, não poderia mais ser discutida, porque não foi suscitada oportunamente no bojo do mandado de segurança, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada nos termos do artigo 408 do CPC de 2015, que é o equivalente a 475 do CPC de 73, que era o vigente ao tempo do julgamento. E ainda que houvesse mudança na conjuntura fática e jurídica aplicável, né, nas relações de trato sucessivo, só o judiciário estaria autorizado a rever um acórdão definitivo. Artigo 505, inciso 1 do CPC. Eu faço uma comparação aqui, ou através, só o judiciário, ou através de ação própria, segundo a corrente majoritária, eu trago uma doutrina de Fred Didier, ou então nos próprios autos, o que, no caso, não ocorreu. Eu faço aqui uma comparação. Eu fui juíza há muitos anos de vara de família. Se um pai foi condenado por decisão transitada e julgada a pagar alimentos para o filho e daquele momento sobreveio alteração na situação financeira, ele ficou desempregado, enfim, ele não pode simplesmente dizer assim, não pago mais. Não pago mais. Ele tem que entrar com uma ação revisional. E tem que ter um pronunciamento. Então, essa alteração fática jurídica precisa ter um pronunciamento judicial
através de uma ação própria, segundo a corrente doutrinária majoritária, ou então nos próprios autos, e essas duas situações não ocorreram na situação concreta. O mandado de segurança não houve nenhum pronunciamento judicial revendo essa situação. Mas poderia falar, mas quantas leis vieram, essas leis que estabeleceram subsídios? Os subsídios agora, então, mudou a legislação, mas não se pode esquecer, essas leis são infraconstitucionais. Essa lei que estabeleceu o subsídio, a lei estadual, elas não têm o poder de alterar, não tem a capacidade de alterar a conjuntura jurídica apta a esvaziar a coisa julgada. Primeiro, porque são regras infraconstitucionais e não revogam, ainda que tacitamente, a paridade que foi estabelecida lá na Constituição Estadual 196. Hierarquicamente, a Constituição Estadual, ela é hierarquicamente, comparação com as regras infraconstitucionais, é uma regra superior e deve ser aplicada. E também o recebimento de subsídio impede apenas que haja acumulação de gratificações e de adicionais, mas não impede que os procuradores de Estado e os procuradores da Alesc, que exercem a mesma função de presentar, repito, presentar, nas palavras de Ponte de Miranda, tenham jus ao mesmo estipêndio, consagrado no artigo 196. Não é algo incompatível receber subsídios, porque as duas carreiras recebem subsídios. E, se eu não me engano, aqui na Assembleia, os procuradores, isso aí eu também não confirmei, mas parece que os procuradores da Assembleia também recebem por ato administrativo paridade com outros. Então, não é o fato de receber subsídio que vai alterar a conjuntura jurídica apta a esvaziar a coisa julgada. Então, não se poderia exigir do governador do Estado ou da governadora que descumprisse a decisão judicial por esse motivo. Então, não há como acolher também essa argumentação que surge, não traz muito bem a acusação, mas é uma argumentação que deflui dos autos. Eu entro agora no crime de responsabilidade, já estou quase terminando, o crime de responsabilidade do artigo 9º, item 7 da Lei 1079, que consiste na conduta de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, por todas as razões que eu acima expus, não há como ver caracterizado esse delito. E digo mais, com relação a essa figura, a inépcia da acusação ela é ainda mais evidente, porque, embora o representante, em sua peça vestibular, insinue a existência de um suposto conluio, até mais na primeira representação, mas como se dão os mesmos fatos, embora nessa segunda representação, mas ele insinua o suposto conluio, ajuste entre governador, vice-governador e secretário, não há na vestibular qualquer descrição fática que corrobore essa afirmação. E aí, por isso que eu falo que ela é inepta, porque não adianta dizer, houve conluio, ação dolosa, dolo. Tem que explicar em que consiste essa ação dolosa, qual o fato que embasa, não adianta jogar um adjetivo. Então, e quanto à conduta de não obstaculizar o processo administrativo de cumprimento de acordo transitado julgado, advindo do mandado de segurança coletivo, não há na acusação qualquer vestígio de ação ou omissão tendente a lograr obter enriquecimento ilícito. Eles não falam, o governador se locupletou com esse valor dos procuradores e recebeu alguma coisa aí, enriquecimento. Se tivesse, a minha postura já seria outra. Né? Mas não há narrativa disso. Não há narrativa de enriquecimento ilícito. Não há nenhuma narrativa de ocasionar dano ao erário, seja por dolo ou por culpa grave, ou violar os princípios da administração, conforme já explicitado no voto. Na bem da verdade, nem mesmo a imputação de conduta, não há nem mesmo a imputação de conduta apta, em tese, a caracterizar ato ímprobo, conforme foi elucidado nas decisões de indeferimento do mesmo fato na esfera de responsabilidade civil por improbidade administrativa da lavra do Procurador-Geral de Justiça,
Quanto à pretensão de instaurar a investigação contra o governador de Estado, que essa foi confirmada, não teve recurso provido do representante. E também naquela decisão do promotor de justiça que houve, né, o recurso também teve em relação à vice-governadora, houve também a análise dessa questão. O Procurador-Geral de Justiça, ele é claro em afirmar que nem sequer se poderia pressupor o conhecimento do representado em relação à extensão dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, que foi administrativamente reconhecida. No caso, eventual ilicitude relacionada ao deferimento do pedido formulado pela Proesc não alcança o governador do Estado. Quem está dizendo isso é o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Não é a defesa, não estou lendo a defesa aqui, não. Eu estou lendo a decisão do Procurador-Geral de Justiça. Tá? E ele continua, não há omissão juridicamente relevante no presente caso, porquanto ausente qualquer indicativo nos autos de que o governador de Estado tenha tido conhecimento da prática ímproba cometida por qualquer agente público a ele subordinado. É claro que as instâncias são diferentes, poderia, em tese, né, haver outros elementos, outra... Mas é um fato que pode ser, sim, utilizado como fundamentação, porque é crime de responsabilidade contra a dignidade, do decoro, proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro. Então, essas conclusões se aplicam aqui. Não faz coisa julgada, não estou dizendo que faça coisa julgada. Eu só estou dizendo que essa argumentação ela é perfeitamente possível para se fundamentar, para convencimento de que houve, por parte do governador ou da governadora, procedeu de modo incompatível, e sobre ela fiz um tópico separado, procedeu a governadora ou governador de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro diante de toda essa realidade. E aí ele continua, o dever de fiscalizar, de agir, deve ser avaliado nos limites da razoabilidade. Tem que ser analisado os limites da razoabilidade, não podendo servir de justificativa para a responsabilização objetiva ou desproporcional, especialmente em se tratando de estruturas complexas, como o governo do Estado. E o Conselho Superior do Ministério Público confirmou, forçoso concluir que o único ato praticado pelo governador do Estado, no curso da tramitação do pedido formulado pela Proesc, foi o de autorizar o processamento em observância ao disposto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275, sem qualquer manifestação acerca do mérito, somente autorizando o processamento, que não permite concluir por eventual conluio com os demais representados para concederem devidamente a paridade. Eu estou falando aqui, é o Conselho Superior do Ministério Público. Olha o peso dessa decisão. Não estou falando, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público. Não evidencia a presença de elementos subjetivos necessários à caracterização de improbidade administrativa, porque a conduta do chefe do Executivo restringiu-se à mera autorização do processamento da pretensão. Diante do exposto, considerando a ausência de elementos de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração em relação ao governador de Estado, posiciono-me no sentido de que a decisão de indeferimento da notícia de fato deve ser mantida. E quanto à vice-governadora, eu vou lê-la, o indeferimento da notícia de fato contra a vice, porque não altera a minha convicção, essa reforma do Conselho Superior do Ministério Público naquele processo sigiloso não altera a minha convicção, porque foi dito aqui, não há em todo o processado um ato sequer de sua autoria e tampouco provas que demonstrem o suposto conluio envolvendo a referida autoridade e demais que foram apontadas na representação. Já quanto ao mérito do processo administrativo, verificamos que, em razão do pedido da Proesc, o cumprimento do acordo prolatado, tal. Aí continua, se não bastasse a isonomia remuneratória aqui debatida, já não foi reconhecida apenas em decisão judicial, e sim por força do artigo 196. Tendo o Poder Judiciário se limitado a reconhecer a existência, a validade e eficácia direta de norma constitucional estadual originária expressamente prevê a isonomia dos procuradores dos poderes. Então, desses trechos que eu citei, embora, repito, embora a esfera de responsabilização seja diversa,
aqui por infração político-administrativa, lá por ato de improbidade, os fatos comissivos e omissivos são rigorosamente os mesmos, de modo que a conclusão precisa que se chegou aludidas autoridades